Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 /, endereço geral Paulo Roberto Maciel, Maciel, e você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 25 de julho de 2025, sexta-feira, dia de São Tiago Maior Apóstolo, dentro da 16ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Lucas. Neste dia a cor é vermelha, porque São Tiago foi mártir de Cristo. No rito temos a missa própria, com glória, o prefácio dos apóstolos e o ofício da festa. Primeira leitura da primeira epístola, deixa eu ver se é a primeira ou segunda epístola de São Paulo. Então, atenção, você que vai fazer a leitura, procure se esmerar, procure se informar, leia antes para ter segurança, né? Leia várias vezes antes para ter a segurança. Leitura da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos do 7º ao 15. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte, sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 126 na Bíblia Vulgata, ou 125 na Bíblia Vulgata, ou 126 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º ao 2º AB, segundo CD ao 3º, 4º ao 5º, 6º refrão é o versículo 5º. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Repitamos: os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria.
Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão carregando seus feixes. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Repitamos: os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho e depois vamos proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São Mateus, capítulo 20, versículos do 20 ao 28. Vamos recepcionar o Evangelho, então, inicialmente? Aleluia, 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 aleluia. Eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, assim disse o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: o que tu queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, à tua direita, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, a mãe dos filhos de Zebedeu, segundo o livro Deus Conosco, aproximou-se de Jesus com seus 2 filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Mesmo para quem quer ser discípulo fiel a Jesus, há sempre a tentação de usar o Evangelho em proveito próprio para conseguir vantagens e poder, ocupando os primeiros lugares na comunidade. Isso, apesar de Jesus ter ensinado claramente que mais importante na igreja é quem presta serviço aos outros, não quem ocupa posições elevadas e recebe títulos honrosos. Portanto, é uma tentação querer poder, não é? Tiago estava na barca de seu pai Zebedeu com seu irmão João evangelista, quando Jesus os chamou e eles o seguiram. Foi um dos escolhidos para subir ao Monte Tabor e ver a transfiguração de Jesus. Muito jovem, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado a fio de espada, sendo decapitado por Herodes Agripa. Diz a tradição que evangelizou na Espanha. Somos herdeiros da fé que os apóstolos plantaram no mundo. Temos uma reflexão do livro Igreja em Oração, da revista Igreja em Oração, também a respeito deste dia de São Tiago Maior, dia de festa. São Tiago, que festejamos hoje, é filho de Zebedeu e um dos primeiros apóstolos chamados por Jesus. Ele foi o primeiro dos 12 a dar sua vida pelo Senhor, quando foi decapitado pelo rei na Páscoa.
de 42 ou 43 depois de Cristo, depois da morte de Cristo. O evangelho proposto para esta festa é uma catequese sobre como deve ser o discípulo de Jesus. Na cena, a mãe do apóstolo se aproxima de Jesus e pede um lugar de prestígio para seus filhos no reino, assentados um à direita e outro à esquerda de Jesus. Contudo, seu pedido não está de acordo com a lógica de Jesus. O discipulado não deve visar ao êxito, ao prestígio ou à busca pelos primeiros lugares. Jesus propõe uma inversão desse tipo de pensamento. O maior no reino é aquele que serve a todos. A missão do discípulo é essa, servir a todos, sem buscar o reconhecimento dos primeiros lugares. A lógica de Jesus não é igual à lógica humana. Vamos agora a uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Tiago, dito o maior, filho de Zebedeu, foi chamado por Jesus junto com o irmão João Evangelista. Tiago, João e Pedro figuram como testemunhas privilegiadas de vários episódios da missão de Jesus. A cura da sogra de Pedro, a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração, a agonia no Horto das Oliveiras. A profecia que Jesus fizera a Tiago, prenunciando que haveria de beber com ele o cálice do sacrifício, realizou-se plenamente ao ser decapitado por Herodes. Herodes Agripa o decapitou por volta do ano 44, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos do 1º ao 2º. Foi o primeiro apóstolo mártir. Segundo a antiga tradição, Tiago teria sido evangelizador da Espanha. A partir do século IX, São Tiago recebe culto extraordinário em Compostela, Espanha. Ali erigiu-se um santuário que se tornou para a Europa um dos maiores lugares de peregrinação a partir da Idade Média. Então, é uma bela reflexão essa. Deixa eu ver se temos mais uma. No livro Palavra e Vida diz o seguinte: Tiago é o pescador da Galileia e é também apóstolo, que segundo a tradição chegou até a Espanha, pregando o evangelho. É o Tiago Matamoros, que luta ao lado dos exércitos espanhóis. É o São Tiago de Compostela, que chama os crentes para uma peregrinação de fé. Deveríamos libertá-lo de todas essas capas de tradição, algumas muito infiéis ao evangelho que ele pregou, e voltar ao pescador da Galiléia, que fez de sua própria vida uma peregrinação de fé e que hoje nos convoca a reviver nosso próprio chamado a ser apóstolos. É uma reflexão diferente aqui do livro Palavra e Vida, hein? Não acreditando em algumas histórias de São Tiago, pelo que está revelado aqui. Bem, vamos a mais uma informação sobre São Tiago. Ele foi apóstolo e mártir, irmão de João Evangelista. Foi um dos primeiros a atender o chamado de Nosso Senhor. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Chamou-os e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Mateus capítulo 4, versículos do 21 ao 22. Estava presente na transfiguração e na agonia de Jesus, decapitado em Jerusalém por ordem de Herodes Agripa. Trata-se do primeiro dos apóstolos a receber a coroa do martírio. Anunciou o Salvador na Espanha e seus restos mortais repousam em Compostela, na Galiza. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, Tiago nasceu na Galiléia, era filho de Zebedeu e Salomé, segundo as Sagradas Escrituras. Era irmão de João Evangelista, ambos pescadores. É sempre citado como um dos primeiros apóstolos, juntamente com Pedro e André. A vida de Tiago muda quando aceita o convite de Jesus para ser pescador de homens, como narra o Evangelho de São Mateus. Jesus viu dois irmãos, Tiago e Zebedeu. Tiago de Zebedeu, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que junto com o pai ajeitavam as redes do barco. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai e o seguiram.
É chamado de maior por causa do apóstolo homônimo, Tiago, filho de Alfeu, conhecido como menor. Dentre os 12 apóstolos, São Tiago foi um grande amigo de Nosso Senhor, por isso testemunhou vários milagres e acontecimentos, como a cura da sogra de Pedro, a transfiguração de Jesus, a ressurreição da filha de Jairo e a agonia de Jesus no horto do Getsemane. Depois da ressurreição de Cristo, Tiago foi para a Espanha para evangelizar. Mais tarde voltou a Jerusalém, local onde foi preso e morto durante a festa da Páscoa no ano 42. A sua morte está descrita nos Atos dos Apóstolos. Naquele tempo, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja, mandou matar com a espada Tiago, irmão de João. Assim, Tiago, o maior, tornou-se o primeiro dos apóstolos a morrer pela fé em Jesus Cristo. Seu corpo foi trasladado para a Espanha. Segundo a tradição, no ano 831, o sepulcro de São Tiago foi encontrado nas proximidades do Monte Liberón, na cidade espanhola de Iria. O bispo da cidade viu uma estrela brilhante iluminando um campo e ali foi descoberto um sepulcro com a escrita: aqui jaz Jacobus, filho de Zebedeu e de Salomé. O lugar foi chamado de Campus Steli, Campo da Estrela, nome que deu origem à cidade de Santiago de Compostela. Em 1075, teve início a construção da basílica dedicada a São Tiago. Desde a Idade Média, o santuário é local de peregrinações. Santo do dia 25 de julho, São Tiago, rogai por mim, rogai por nós. São Tiago, apóstolo de Cristo, primeiro mártir dentre os apóstolos. Reze por Deus, reze a Deus por mim, interceda a Deus por mim, fale com Deus por mim e por todos nós, para que sejamos brindados com a vida eterna e caminhemos aqui na terra com paz e sabedoria. São Cristóvão é santo do dia 25 de julho, patrono dos motoristas. De acordo com o site rs21.com.br da televisão Rede Século XXI, São Cristóvão é um mártir cristão. Seu nome significa aquele que carrega Cristo. A iconografia representa São Cristóvão carregando o menino Jesus nos ombros. Ele é considerado protetor dos motoristas e viajantes. São Cristóvão viveu por volta do ano 200 na Anatólia, atual Turquia. Cristóvão foi morto durante o reinado do imperador Décio. Décio foi imperador de Roma, do Império Romano, no século III. Apesar de ser um dos santos mais populares do mundo, sabe-se pouco sobre a vida de São Cristóvão. Ele é o padroeiro, patrono de todos os motoristas. São Cristóvão, rogai por mim, rogai por todos nós, junto a Deus. Santo do dia 25 de julho é São Cucufate. Foi mártir do século IV, quando morreu. Cucufate nasceu na África, partiu para a Espanha desejoso de alcançar o martírio. Morreu transpassado pela espada em Barcelona, na Espanha, durante a perseguição do imperador Diocleciano. É mais um mártir de Cristo, né? Gente, não é fácil. São muitos os mártires da igreja, que nós nem sabemos quantos foram, porque há os anônimos também. São Cucufate, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Santa do dia 25 de julho, Santa Olímpiades. Viúva, faleceu no ano 408. Tendo enviuvado ainda muito jovem, dedicou-se ao serviço de Deus em Constantinopla e foi fiel discípula
de São João Crisóstomo. Santa do dia 25 de julho, Santa Glodesinda, abadesa do século VI, fundou o mosteiro São Pedro de Metz, na França, do qual foi abadesa. Santa Glodesinda, rogai por mim, rogai por nós. Santa do dia 25 de julho, Santa Maria del Carmen Sales e Barangueiras, virgem e fundadora, faleceu em 1911. Maria del Carmen Sales e Barangueiras constituiu em Madrid, na Espanha, a congregação das Irmãs da Imaculada Conceição. Essa instituição foi dedicada à educação feminina, baseada numa sólida formação religiosa e cultural. Bem-aventurados do dia 25 de julho, Beatos Rodolfo Aquaviva, Afonso Pacheco, Pedro Berna e Antônio Francisco, presbíteros, ou seja, padres, sacerdotes, e Francisco Aranha, religioso. Todos eles foram mártires, faleceram em 1583. Foram missionários da Companhia de Jesus na Índia, mortos por ódio à cruz de Jesus. Olha, mais mártires de Jesus Cristo, da Igreja Católica Apostólica Romana: Beatos Rodolfo Aquaviva, Afonso Pacheco, Pedro Berna, Antônio Francisco e Francisco Aranha, rogai por mim, junto a Deus, rogai por nós. Bem-aventurado do dia 25 de julho, Beato Antônio Lute, bispo, faleceu em 1752. Foi um religioso franciscano eleito bispo de Bovino, na Itália. O estudo, a oração, a pregação e a generosidade para com os pobres foram os pilares de sua vida. Bem-aventurada do dia 25 de julho, Beata Maria Teresa Kowalska, virgem mártir, faleceu em 1941. Foi uma religiosa clarissa, presa no campo de concentração de Działdowo, na Polônia. Ali permaneceu firme na fé até a morte por Cristo Jesus. Santa do dia 25 de julho, Santa Valentina. De acordo com o site acidigital.com, no início do cristianismo, o governador Firmiliano, da região do Oriente Médio, Terra Santa, da antiga Filistéia, ordenou a tortura de um grupo de cristãos egípcios que haviam sido deportados para aquela área. Enquanto uma mulher denominada Teia era torturada, outra mulher, chamada Valentina, que significa valente, não suportou a atrocidade e correu até o governador para gritar com ele: por que você trata assim essa minha irmã com tanta crueldade? Você quer me torturar da mesma forma que esta jovem? As autoridades locais imediatamente a empurraram para o altar a fim de forçá-la a oferecer sacrifícios aos deuses pagãos. Mas como Valentina chutou o braseiro, eles a jogaram e a queimaram com brasas que foram espalhadas no chão. Olha, ela foi queimada com brasa, gente. Eles atacaram essa santa Valentina. Queimaram essa santa com brasas. Olha a maldade. Depois, tanto Valentina quanto Teia foram torturadas e queimadas vivas. Disse que Teia era procedente de Gaza, na Terra Santa, e Valentina era da Cesareia, também na Terra Santa. Isso aconteceu no dia 25 de julho de 308 depois de Cristo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja.
se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas diariamente, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Acate qualquer resposta de Deus, mesmo que seja um não. Até o pai terreno ou a mãe terrena dá um não para o filho, porque vê que é o melhor. Imagine Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará triunfante. Será o juízo final. Teremos, nós que formos salvos, corpos transfigurados, semelhantes ao de Jesus quando ressuscitou e entrou no cenáculo sem precisar abrir portas, passou pela parede sem derrubá-la, atravessou a parede sem derrubá-la. Podia ficar sem comer ou sem beber, mas podia comer ou beber também. É um corpo que não está sujeito mais a esse tempo e esse espaço. É algo maravilhoso, inexprimível, inexpressável, indizível, inefável, grandioso. Não cabe na nossa cabeça de criatura. Estamos falando de coisas do Deus que criou todo o universo, do Criador de tudo. Olha, para ter o corpo assim como o de Cristo ressuscitado, quando ele mudou a aparência, desapareceu no átimo de segundo, quando abençoava a refeição junto aos discípulos de Emaús, subiu ao céu, fez o milagre dos peixes, ressuscitado na beira da praia, quando os apóstolos estavam no mar. Para termos esse corpo que Jesus mostrou ao ressuscitar, temos que crer em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, o Pai Criador, o Filho Jesus Cristo Redentor e o Espírito Santo, nosso santificador, nosso discernidor. É um mistério que não nos cabe decifrar. Somos criaturas, somos efêmeros aqui na Terra. Creia em Jesus como Deus, arrependa-se dos seus pecados diariamente, para não morrer em pecado grave, e seja batizado, e nos encontraremos na vida eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel 6 /.